Imagina você criar um site e aí você tem mais ou menos umas 10, 15 páginas desse site, e nesse site se repete o menu, se repete o rodapé, se repete o menu lateral ou o menu de opções e categorias, e aí você precisa melhorar isso. Ou vamos supor que você está criando um aplicativo e aí você tem, sei lá, 50 telas desse aplicativo e um único botão ou um único calendário que aparece em várias páginas ali, ele precisa ser modificado. Imagina você ter que ficar mudando isso um por um. Não tem produtividade que aguente. Para isso o Figma criou os componentes, e é nesse vídeo aqui eu quero te explicar como você criar um design de forma escalável, que aí sim você tem velocidade e aí você consegue ter vários componentes, não importa a quantidade de telas, basta você ter apenas um componente pai, você pode replicar esse mesmo para diversos outros tipos de telas, e aí automaticamente você tem ali um editável onde você muda um, já altera todos. Eu vou deixar muito claro agora nesse vídeo. Então se você ainda não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo, que eu garanto que eu vou te entregar aqui um conteúdo de extrema qualidade e você não vai se arrepender. E lógico, isso vai impulsionar o vídeo para aparecer para mais pessoas que precisam igual você. E se você ainda não é inscrito, não vá embora antes de clicar no botão inscrever-se. É de graça e isso me motiva a saber que você tá aqui querendo consumir mais e novos vídeos aí que eu tô trazendo toda terça e quinta às 2 horas da tarde, beleza? Então vamos partir aqui para a tela do computador. Bom, então já tô aqui dentro do Figma e eu vou te passar aqui 3 etapas que são muito importantes, e lógico, você vai conseguir entender 100% o que é um componente quando eu chegar na etapa 3, tá? Mas aqui é a nossa mais importante para você já entender o básico. Não tem tanta coisa dificultosa para se fazer, mas é bom você entender a lógica do componente. Você entendeu essa lógica aqui, que eu vou buscar deixar o mais didático possível, pronto, você vai entender tudo. Então imagina que isso aqui, ó, pode ser um menu, isso aqui pode ser um rodapé que vai se replicar. Um componente nada mais é do que um objeto que se replica muito durante vários layouts. Então imagine que pode ser um botão, né? Então eu tenho um botão ali que ele funciona para todas as páginas. Aqui eu não quis colocar um botão para não ficar tão simples também a aula, porque eu quero te mostrar aqui junto como a gente utiliza variantes para ficar mais fácil também o entendimento de você construir um layout replicável um pouco mais denso, né? Porque o botão aqui seria muito simples eu fazer para você e aí não teria muita graça, não teria tanto valor essa aula. Então vamos começar aqui no primeiro passo. Apenas crie, eu até coloquei aqui, ó, crie um modelo que irá virar componente e ative o auto layout. Vamos supor que eu fui e criei isso aqui, né? Então isso aqui nada mais é do que uma listagem, tá? Imagina assim, ó, que essa listagem é uma listagem de horário de calendário, então ela vai se replicar, né? Então o componente nada mais é do que, eu quero mudar isso aqui para verde, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui uma cor qualquer, tá? Pô, beleza, vai ser assim. Ó, tá vendo que não mudou? Então eu teria que vir aqui, pegar isso aqui, copiar essa corzinha, vir no segundo, colar, e aí a gente ficaria várias horas aqui trabalhando nisso, tá? E não é o caso. O que a gente quer aqui é ganhar escala e velocidade na hora de criar. Então eu vou deletar esses 3 aqui, tá? Vou deixar só o principal. E por que eu já coloquei aqui um Radio Button? Porque a gente vai trabalhar ele aqui, ó, que ele tá até um pouquinho no passo 2 aqui, que é pra gente criar os componentes pais, né? E lógico, as nossas instâncias aqui e propriedades que a gente precisa. Então aqui eu vou mostrar pra você também a questão de booleano e variantes, tá? Aqui nada mais é do que isso aqui, tá, galera? Deixa eu jogar aqui pra baixo, ó. Então aqui tem um texto, outro texto, tem aqui também esse region, e tem aqui esse ícone aqui que é o drop down, né? Sei lá, vai que isso aqui se expande e aí poderia ter um texto aqui dentro, né? Nesse exemplo aqui eu coloquei ele mesmo proposital para ficar simples. Então vou deletar isso aqui. Fui lá, montei. Bom, é assim que eu quero a minha lista e é isso aqui que eu quero que se replique, tá? Primeira coisa, quando você vai trabalhar com region button, você precisa transformar os objetos, né, em componentes e depois transformar ele em variantes. Como que faz isso, Eric? Pelo amor de Deus. Eu venho aqui nesse primeiro aqui e clico aqui em componentes, ou você aperta Ctrl Alt K, tá? Cliquei em componente, ele ficou roxinho aqui, tá vendo? Posso até colocar aqui, ó, radio ativo, tá? E vem aqui, clico no de baixo, clico aqui também, isso aqui também já virou um componente, rádio inativo, certo? Para ficar mais fácil. E aí o que eu tenho que fazer agora? Esse meu region aqui, ele é o meu region ativo, porém ele tem essa variação aqui, que é a variação do inativo. Então o que eu preciso fazer para que isso funcione de forma escalável? Eu tenho que imaginar assim, bom, esse daqui vão ter 2 estados, então eu preciso ativar nele aqui a minha propriedade de variante, ó. Clica aqui em variante,
que é isso, Eric? Eu posso fazer um vídeo focado em variante, tá? Para não demorar muito esse nosso vídeo aqui. Mas eu vou te mostrar. Variante é tudo que tiver dentro dessa caixinha roxa aqui, ela vai fazer parte do mesmo objeto. Ó, tô puxando aqui, ó, aqui para baixo, por quê? Porque eu vou pegar esse outro aqui e vou jogar aqui para dentro. Olha aqui dentro da minha layer. Tá vendo que ele tá aqui embaixo? Quando eu arrastar aqui para dentro, ele vai subir junto para dentro do grupo aqui, ó. Vou arrastar, certo? Soltei aqui. Porém, o nome desse grupo aqui não é region ativo, ele é só rádio, que é o, né, region aqui, que é a minha bolinha de selecionar ou de selecionar uma opção, beleza? Pronto. E aí, a partir desse momento já é bom você entender um pouco sobre componentes. Isso é componente, isso é componente. Ele fica roxinho, sempre esse roxinho. Pode olhar que isso aqui tá azulzinho. Tudo no Figma que você clicar e tiver azulzinho, ele é um objeto sozinho, largado na tela ali. Não é que não serve para nada, ele só tá ali, mas ele não é replicável. Se eu duplicar isso aqui, duplicar isso aqui, duplicar isso aqui e pintar esse, tenho que pintar esse, também tenho que pintar esse e tenho que pintar esse. Tudo de forma separada. Porém, aqui, ó, agora vem a sacada, que aí a gente vai começar a dar uma melhorada aqui no nosso layout. Eu vou pegar esse ícone aqui, que ele não é componente, mas esse daqui é. Então eu vou segurar o Alt. Lembre-se, nunca a gente utiliza o componente Pi, tá? Vou até colocar aqui como Pi. A gente sempre só copia. Se eu quiser utilizar isso aqui, eu posso copiar. Esse daqui eu nunca tiro daqui. Por quê? Justamente tá aqui essa sacadinha, ó. Se eu vier e pintar isso aqui, ó, olha lá. O Pi é o que é o editável, é o que vai sempre receber a edição e passar para o filho, tá? Então eu vou vir aqui, vou subir esse meu daqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl X nele, vou deletar o de baixo e vou dar um Ctrl V para colar em cima. Então aqui meu componente já tá como, aliás, meu objeto já tá como componente, tá? E aí beleza. O que eu preciso fazer agora então? Já que eu fiz isso, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso trabalhar no meu auto layout para que meu layout ele seja escalável também. Eu já vou explicar. Se você não viu a aula de auto layout, tem aqui no card, vai aparecer aqui para você. Clica lá e assiste que você vai entender melhor essa lógica aqui. Mas o auto layout nada mais é do que eu quero entender a distância entre os objetos e ela fique automática, independente do que eu faça. Eu quero sempre essa distância entre os objetos aqui, tá vendo, ó? E aí, para eu não ficar sempre vindo aqui e arrumando na mão assim, eu crio um layout automático. Como que faz isso? Vou pegar aqui, deixa eu só olhar quanto que tá aqui de distância. Eu vou colocar 5 mais ou menos, 4 tá bom, tá? Primeira coisa que eu tenho que entender, esse carinha e esse carinha aqui em texto, eles são uma coisa só para mim, porque eu só quero essa primeira distância aqui. O auto layout ele vai replicando. Como que é isso? Se eu selecionar todo mundo aqui e apertar o Shift A, que é o auto layout, olha o que ele faz. Ele vira uma bagunça, então não funciona. Então você tem que ir escalando o auto layout também. Como que é isso? Eu primeiro tenho que fazer esse grupo aqui, então é Shift A, pronto, virou aqui, ó, um frame. Isso é o auto layout. Se eu vier aqui e editar aqui a altura, ó, ele já tá me falando quanto que eu quero para esse carinha aqui. Agora eu venho nesse carinha aqui, seguro o Shift e nesse auto layout aqui, tá? Você não pode pegar o texto, tem que pegar o auto layout, ó, tá vendo, ó? Quando eu selecionar os dois, porque se eu passar o mouse aqui, ó, tá vendo que ele pegou só o texto? Então eu tenho que pegar o auto layout, seguro o Shift e dou um Shift A. Pronto, agora é um auto layout desses três aqui. Então esse aqui é um, e aí com esse daqui é outro. Porém, tá vendo que a bolinha foi pro centro e eu quero ela aqui alinhada no topo. Então eu tenho que vir aqui e clicar aqui, ó, para alinhar ao topo, tá? Beleza? Ficou aqui certinho. Agora, beleza, o que eu quero? Eu quero um auto layout para esse cara aqui. Então agora que eu já tenho um auto layout de tudo aqui, eu quero esse cara junto com esse grupão aqui, ó. E aí eu dou um Shift A. Tá vendo que ele foi pro centro? Beleza, eu vou deixar ele aqui ao centro mesmo, porque esse aqui eu quero no centro, não quero ele alinhado acima. Se eu quisesse, eu podia vir clicar aqui em cima, tá vendo? Mas eu não quero, eu quero ele aqui ao centro mesmo, porque fica mais bonitinho para poder fazer. Beleza? Agora eu venho aqui, ó, seleciono todo mundo e eu crio um auto layout de tudo, Shift A. Por que fazer isso, Eric? Porque aí fica muito mais fácil, ó. Se eu vier aqui e inserir mais um objeto aqui, ele vai sempre manter a distância desse objeto para esse objeto, tá vendo? E aí fica muito mais fácil para a gente tirar coisas e inserir coisas, tá? Beleza, virou todo mundo do auto layout, agora chegou a hora da gente partir para a etapa 2 aqui do lado, ó. Então aqui eu só repliquei, né, o nosso
nosso region aqui, vou até deletar esse aqui que eu tinha feito e vou trazer todo mundo para cá, ó. Porque aí do outro lado ali vai estar todos os pais, vamos dizer assim, né? Para você ver como que é que vai ficar legal agora. Olha lá, ó, sempre mantém o original. Então, a partir do momento que eu transformar isso aqui num componente só, eu vou duplicar ele aqui para baixo, que é ele que eu vou trabalhar, tá? Então, beleza. Cheguei aqui, ó, vou clicar aqui para virar um componente, certo? Então, isso aqui agora é um componente. A partir do momento que eu segurar o Alt, arrastar para baixo, e aí eu do nada eu quero vir aqui e quero colocar aqui que todos os componentes que tiverem aqui, então vamos imaginar que a minha lista tá pronta aqui no meu layout. Isso aqui se repete, sei lá, em 50 páginas. Eu vou lá no componente Py, venho aqui, ó, e digo que não, todo mundo é vermelho. Tá vendo? E aí a gente consegue escalar o layout. Aí tem uma coisa muito legal que o Figma criou, que são, né, os meus objetos aqui de forma separada. O que seria isso? Eu posso criar instâncias e variantes desses objetos. Eu vou te mostrar agora. Então eu quero ativar isso aqui, ó. Vou clicar duas vezes, selecionei só o ícone. E aí eu quero dizer que esse ícone ele vai aparecer e ele também não vai aparecer. Como que eu faço isso? Então eu seleciono o ícone, venho aqui em Layer, né? E clico aqui, ó, para criar um componente de propriedade. Eu vou dizer aqui que o meu ícone seta, nesse estado aqui, ele é true, né? Então ele é true, ele tá verdadeiro. Se eu colocar ele false, ele vai sumir. Então true é mostrando e false é ocultando, tá? Dá um create. Pronto. O que acontece, Eric, com isso? Deixa eu deletar esses daqui de baixo, deixar só um aqui, ó. A partir desse momento, o que eu faço aqui, ó? Eu posso clicar nesse meu objeto que tá aqui, o duplicado, tá? E olha o que ele cria aqui pra mim, ó, ícone seta. Se eu clicar aqui, ó, ele some, tá vendo? E respeita o layout da tela. E aí se eu vier e clicar aqui novamente e ativar, ele nasce aqui com o ícone pra mim. Pô, mas a distância daqui pra cá tá muito grande. Eu posso vir aqui no meu auto layout, ó. Lembra que tem um layout bem aqui? Então eu vou falar que eu quero 24 aqui, tá vendo? E aí ele já arruma para mim certinho. O auto layout é justamente para isso. Por quê? Porque agora ele vai manter essa distância. Então quando eu desativar a setinha, ele tá ali, ó, a setinha tá oculta. Mas quando eu quiser mostrar ela novamente, ela tá aqui, bem bonitinha para mim e tá tranquilo. Então uma coisa legal pra gente fazer aqui é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com o nosso region, quando eu clico aqui no meu ícone, ó, eu vou clicar duas vezes aqui. Ele tá como Property Default, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. Então eu coloco aqui, ó, region é igual, tô aqui, ó, escrevendo aqui em cima, ó. Esse que eu tô mexendo é o ativo. Por que tem que ter esse igual ativo? Porque ele vai agrupando, tá? Esse é o igual ativo e esse é o region igual inativo. Por que fazer isso? Porque automaticamente quando eu vier e clicar aqui, ó, no meu objeto editável, tá? O Py tá lá em cima, não mexo mais nele. Tem aqui, ó, inativo e ativo. Basta eu ativar e ele já muda meu layout, tudo bonitinho. Se eu fizer qualquer coisa aqui, ó, se eu pintar, ele segue acompanhando, ó lá, ó, a minha cor aqui embaixo, normal, tá? Ó, não preciso mais ficar mudando todo o meu layout. Essa é a sacada. Beleza? Então o que eu fiz? Volta aí a aula. Eu cliquei duas vezes, cheguei até o meu ícone editável e ele vem e criou aqui para mim, ó, inativo e ativo. Se eu vier aqui renomear isso aqui para qualquer coisa, ó, dá dois cliques aqui e aí você muda o valor aqui, ó. Você pode colocar clicado e aqui não clicado, entendeu? E aí ele vai aparecer aqui para mim quando eu selecionar aqui para editar meu componente, não clicado e clicado. Dá no mesmo, tá? Beleza. Só que voltando aqui pro meu Py aqui, né? Como eu fiz aqui com o ícone, eu vim aqui e criei uma escala para ele sumir também. Eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa para esse meu region aqui. Ele pode aparecer ou pode não aparecer. Então eu venho aqui, ó, em Layer, clico aqui, ó, e vou dizer que vou criar uma nova propriedade e essa propriedade é o Radian, tá? E ela é true, ou seja, ela tá aparecendo e dou create. Mesma lógica. Quando eu clicar no componente aqui, ó, se liga que ele criou o ícone seta e o ícone region. Quando eu desativar, some os dois e aí fica para mim tudo bonitinho aqui, ó. Porém você fala assim, pô, Eric, mas e esse texto aí, ir lavar carro, não tem nada a ver. Poderia ter um texto padrão aí, né? Então vamos só ativar aqui. E aí eu vou lá no Py, que é o que eu quero editar. Vem aqui, ó,
vou clicar aqui no meu ir lavar carro, que é o texto, tá? E aí, ó, eu tenho que ir até lá no limite, ó, tá vendo que eu tô aqui no texto, ó, ir lavar carro, eu cliquei em tudo até chegar aqui, ó, no ir lavar carro. Aí tem o texto aqui, tá vendo, ó? Eu posso colocar o texto aqui, digite o texto, tá? E aí mudou para todo mundo também, não tem problema. Mas eu tenho que criar isso aqui como um componente editável também, ó, um conteúdo aqui, ó. Vamos criar uma propriedade. Cliquei aqui, aí eu coloco aqui, ó, texto, título, né? Vamos colocar como título e o valor é digite o texto, beleza? O que que serve isso? Quando eu clicar aqui no filho, olha como que ele aparece aqui para mim, ó. Título, digite o texto. Então se eu vier aqui colocar ir lavar o carro e der um enter, aí ele para mim já vai bonitinho aqui, ó, tudo certinho. E a mesma coisa funciona pro horário. Se eu vier aqui clicar 2 vezes em tudo, selecionar meu horário, voltar aqui em conteúdo, clicar aqui, ó, em content e dar um criar novamente aqui, colocar hora, eu posso vir aqui e dar um create, beleza? E aí a mesma coisa quando eu selecionar esse meu conteúdo aqui, ele vai estar aqui o horário, e aí eu posso vir aqui e alterar o horário. Olha lá, 11h50 a 14h30. Dou um enter, pronto. O meu conteúdo fica certinho aqui. Ele vai acompanhando bonitinho tudo que eu preciso fazer. E a mesma coisa que eu quiser aumentar ou diminuir um componente aí na hora de digitar um texto, tá? Lógico que aqui ele passou o tamanho, teria um limite de caracteres, então vamos dizer que o limite de caracteres seja até o digite o texto. Eu posso limitar isso aqui, não tem problema nenhum. O que pode acontecer aqui é a gente ir arrumando os objetos de forma construtiva, né? Então, acho que chegou aqui, que seria a parte de variante, né? Alterar cores e estados. O que é estados e cores? E aí eu tenho que pegar esse cara aqui, ó, jogar ele pra cá, tá? O original mesmo. Vou até jogar esse aqui também pra cá, que esse daqui são os pais, ó, e minha cópia pra cá, ó. Lembrando que sempre vai acontecer alguma coisa na minha cópia, tá? O original sempre vai ser esse aqui, ó, pra sempre. Mas eu quero fazer algumas coisas. Deixa eu até jogar esse aqui mais pro lado, ó. Esse aqui é o filho, tá? Que é o que a gente vai brincar com ele aqui, ó. Vou colocar até como filho. O filho é cópia, tá? Sempre você vai copiar o filho do original. Então eu venho aqui, ó, eu clico no meu objeto pai e eu vou criar novamente aqui uma nova variante, porque eu quero mais estados desse meu objeto. O que que seria isso, ó? Cliquei em variante, ele nasceu aqui para mim assim, desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Se eu clicar aqui no maisinho, ele duplica esse original e fala, cara, qual que é a variação desse original aí que você quer? E aí eu posso vir aqui, ó, selecionar o fundo dele aqui, por exemplo, e colocar, sei lá, um cinzinha aqui, ó. Pô, vai ter aqui o desativado, que eu vou nomear ele de desativado, tá? Vou colocar aqui assim, tá? Um textinho aqui também. Vou até copiar a mesma cor, tá? Pegar essa cor aqui, vou colocar essa cor aqui nesse objeto também. Vou colocar essa cor nesse objeto aqui também. Beleza? Esse aqui para mim é o desativado, vamos supor, um exemplo, tá? Mas eu quero também uma nova dessa mesmo aqui, vou apertar no maisinho aqui e ele duplicou aqui para mim para baixo. E eu quero também um quando tiver ativo, em vez de branco, ele vai ficar um verdinho bem clarinho assim, ó, bem tipo meio aguado aqui e tal. E aí isso aqui vai ficar verde, vamos lá, que é legal para você entender a lógica. Isso aqui fica verde, isso aqui continua preto, isso aqui vem mais ou menos para um cinza escuro e isso aqui fica, sei lá, um cinza mais escuro também. Beleza? Vamos colocar aqui isso aqui preto, mais ou menos aqui assim. E beleza, eu quero essas 3 variações. Então eu clico aqui, ó, e aí eu tenho que colocar aqui o nome, né? Que variante que chama essa aqui, ó? Então essa variante aqui, ela tem que chamar o quê? Primeira coisa que eu gosto de fazer, nomear o grupo de variantes. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó. Isso aqui é estado. Estado, tá? Que é o estado como ele tá, ativo, inativo, oculto, beleza? Agora, lembra que eu fiz aqui do region, que eu coloquei aqui, ó. Region igual ativo, eu vou colocar estado igual. Aí eu venho aqui, ó, clico aqui no default, coloco estado igual. Ativo, vou colocar como ativo. Aí o de baixo eu vou colocar estado igual inativo. Aí eu vou colocar aqui
estado igual, selecionado, sei lá. E aí o selecionado, eu também quero ele já com o meu region funcionando aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco region ativo, tá? E aí esse region ativo aqui, ele vai ter esse mesmo verdinho aqui. Deixa eu até pegar esse verdinho que eu vou só dar uma escurecida nele, assim. E de novo pego essa corzinha aqui de cima e pego um verde mais escuro assim. Então beleza, aqui vai ser o estado do selecionado. Pronto. Quando eu vier aqui no meu filho, aí aparece para mim aqui, ó, a opção de ativo, inativo ou selecionado. E aí eu posso utilizar também essas variantes do mesmo componente. Deu para entender mais ou menos a lógica? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido como você trabalhar com variantes e instâncias aqui dentro do Figma, porque isso aqui é uma mão na roda. Porque imagina que eu duplique isso aqui para 50 partes do meu site, do meu aplicativo, e eu preciso falar, pô, agora eu não utilizo mais Region Button aqui, isso aqui já nem existe mais, cara. Então eu preciso vir aqui, eu preciso, sei lá, colocar que aqui agora vai ter um ícone, sei lá, preto, um ícone verde, ó. E aí a partir desse momento, todo mundo aqui se altera a partir do pai, né? Tá vendo, ó? Que aí todo mundo fica a partir do pai, o filho sempre respeita. E aí automaticamente quando eu clicar aqui também, onde está ele, lavar o carro, eu posso colocar outro nome, eu posso vir colocar aqui, selecionar aqui esse objeto, colocar algum outro tipo de estado, tá vendo? E aí eu posso colocar também inativo, posso colocar ele ativo, posso colocar ele normal aqui ativo, tá vendo? E aí o legal é isso, que aí você quer criar mais variações, vem aqui, ó, e fala, eu quero esse aqui também, mas eu quero ele, sei lá, com o ícone laranja. Tá, tô viajando aqui só para você entender como que é que você vai duplicando as coisas. Quero com o ícone vermelho, e aí agora aqui no meu Region Button aqui, eu quero ele verde, quero ele também em outra cor aqui, nada a ver, tá? Porém o nome dele vai ser, qual é o estado desse aqui? Vai ser o estado seta vermelha, que é o seta vermelha. Então quando eu vier aqui nos filhos, eu posso vir aqui e tem mais um estado, que é o seta vermelha. Então ele vem aqui e nasce para mim. Tá vendo? E aí você vai criando variantes do mesmo componente, sempre usando o filho em todas as suas telas, e o pai você deixa ele separado, tá? Uma boa prática que a gente gosta de fazer é criar uma nova página, tá vendo, ó, página, aí a gente coloca assim, ó, componentes, e aí você volta lá no seu layout, e isso aqui, ó, pode ficar até lá para você nunca usar ele, né? E aí lá no seu layout, quando você estiver trabalhando, você sempre utiliza o filho, aí não importa. Aí sempre que você precisar fazer uma mudança muito brusca, você vai lá no componente original e edita aqui, tá? Porque aqui ele só te dá as opções mesmo para você trabalhar no layout. Espero que tenha ficado claro aí como que a gente trabalha de forma escalável e profissional aqui dentro do Figma, tá? Eu tentei deixar aqui uma forma didática e mais simples, o que importa é a lógica, você entender a lógica de trabalhar com auto layout, trabalhar com variantes, trabalhar com componentes, e isso ser uma mão na roda no dia a dia aí como profissional, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, se não tá inscrito, se inscreve aí agora e tamo juntão. Até o próximo vídeo, eu fui.